Oi, eu sou a Júlia e você está assistindo ao quadro Júlia com Jesus? Para você que está me assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Júlia e eu sou uma adolescente cristã. Esse é o meu primeiro vídeo aqui na conta do YouTube, aqui no canal do YouTube. E nessa conta eu irei estar falando sobre Jesus, pregações, conselhos bíblicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para me seguir. Bom, meus irmãos, eu não sei como grava vídeo, como que começa um vídeo, como essa é a minha primeira vez, né? Eu não sei muita coisa, mas vou deixar o Espírito Santo me guiar para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. E nesse vídeo eu irei dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, vamos conversar um pouquinho sobre ter intimidade com Deus. E na segunda parte eu vou contar um pouquinho do meu testemunho de vida para que vocês possam me conhecer ainda mais. A palavra que nós vamos ler hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Bom, meus irmãos, o tema que Deus colocou em meu coração é intimidade com Deus. E é isso que nós vamos estar falando aqui hoje um pouquinho. Uma coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é que um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, ele não é conquistado orando uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Nós precisamos entender que relacionamento é algo diário. Então, se nós queremos ter um relacionamento firme com Deus, nós precisamos buscar o Senhor Jesus todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos ler a Bíblia, de preferência todos os dias, com frequência. Nós precisamos nos conectar com Deus todos os dias. E muitas vezes o que falta para nós termos um relacionamento com Deus é justamente com isso. Nós oramos pedindo intimidade, só que a inconstância nos para, a procrastinação não nos permite avançar e ir no mais profundo. A procrastinação que existe dentro de nós nos impede de ter um encontro verdadeiro com Deus, de ter um relacionamento firme com Jesus. Só que nós precisamos orar para que Deus nos ajude, para que Deus tire essa inconstância de dentro de nós, essa procrastinação de dentro de nós. Nós temos que fazer aquilo que nós cremos e não aquilo que nós sentimos. Não é porque nós sentimos inconstância, sentimos que nós não queremos ler a Bíblia, que nós não queremos orar, que nós realmente não vamos ler a Bíblia e não vamos orar. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é sobre sentimento, e sim sobre fé. Então nós temos que passar a viver sobre fé, rompendo em fé, e não apenas fazendo aquilo que nós sentimos vontade de fazer. Então, o grande truque para nós termos um relacionamento firme com Deus é fazer mesmo sem vontade. Nós precisamos fazer mesmo sem vontade. Júlia, não tenho vontade de orar. Ore. Júlia, não tenho vontade de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Júlia, não tenho vontade de ir na igreja. Vá à igreja. A gente fazendo aquilo que nós não temos vontade, mas vivendo por aquilo que nós cremos, Deus, ele verá o nosso esforço, porque ele sabe as nossas intenções, ele sabe aquilo que nós temos vontade e aquilo que nós não temos vontade. Então Deus sabe se nós estamos fazendo para agradar ele ou se nós fazemos para nos agradar. Então, se a gente está fazendo não por vontade, mas para agradar a Deus, ele sabe, ele reconhece isso, ele nos vê, ele nos escuta e ele irá nos ajudar nesse processo.
Irmãos, não é sempre que nós vamos acordar famintos por Deus, querendo saber mais sobre Ele, querendo desvendar os nossos olhos, querendo nos aprofundar na palavra do Senhor, querendo mergulhar na oração. E isso é algo comum, porque a nossa carne não quer isso. A nossa carne nunca vai querer se aproximar de Deus, justamente porque a nossa carne não vai morar no céu. Então, ela não quer isso. Mas nós, como pessoas cristãs, como pessoas que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer aquilo que vai agradar a Deus e não aquilo que vai agradar a nossa própria carne. Então, a conclusão de hoje é que nós precisamos fazer as coisas para o reino de Deus mesmo sem vontade. Nós precisamos escolher agradar a Deus todos os dias. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias para termos um verdadeiro relacionamento com Cristo. Agora, meus irmãos, nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é um pouquinho do meu testemunho de vida. Bom, meus irmãos, aos 11 anos eu me converti. Faltava um mês para eu completar 12 anos e eu me converti. Umas amigas minhas me convidaram para ir na Assembleia de Deus, para ir no ensaio dos adolescentes. A minha mãe deixou eu ir, eu fui, eu comecei a gostar, eu comecei a ir nos cultos, comecei a ser mais frequente. E num simples ensaio de adolescente eu tive meu encontro com Deus, eu aceitei Jesus e desde então eu nunca mais larguei o Senhor Jesus. E bom, irmãos, antes de eu me converter, aos 11 anos, eu acabei desenvolvendo depressão, transtorno alimentar, distorção de imagem. Eu me machucava, eu sentia prazer em me machucar, eu praticava automutilação, eu já cheguei a beber bebidas alcoólicas, a fumar narguilé, a fumar pod. Eu dançava muito funk, era assim, meu hobby era dançar funk, escutar músicas pejorativas que tinham a mulher como objeto sexual. Eu usava muitas roupas vulgares de propósito para mostrar o meu corpo, para exibir o meu corpo às pessoas. E antes de eu me converter a Cristo, eu não tinha noção do quão errado eram essas coisas que eu fazia. Só que quando eu me converti, o Senhor Jesus, ele abriu os meus olhos e eu deixei essas coisas no meu passado, eu parei de praticar essas coisas. Só que a depressão e a automutilação, essas doenças psicológicas, eu acabei não conseguindo largar assim de primeira. Eu me converti em 2023 e eu só consegui largar essas coisas a ser curada de verdade, a ser curada psicologicamente em 2024, quando eu fiz um propósito com Deus, em setembro de 2024. Eu fiz um propósito com o Senhor, todo dia eu li um versículo específico e eu orava, eu buscava, eu fazia jejum. Em uma semana, meus irmãos, eu larguei de vez a automutilação, eu fui curada, eu parei de me ver da forma que eu não era, já que eu tinha distorção de imagem. Eu passei a comer saudável, já que eu tinha desenvolvido transtorno alimentar. Eu parei de me machucar, eu parei de ter essa coragem de praticar a automutilação. Então eu percebi que eu realmente estava curada, que o nome do Senhor foi glorificado através da minha vida. Eu fui curada de verdade, fisicamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis, meus irmãos. Jesus, ele me tirou do lamaçal do pecado, ele firmou meus pés na rocha e pôs um novo cântico na minha boca, assim como diz o Salmos 40. Bom, pessoal, obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo vai encerrar por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Eu agradeço por você ter escolhido esse vídeo para assistir. E eu espero que Deus tenha tocado no seu coração através desse vídeo. Fique com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.